E estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo. E o meu convidado de hoje, ele é pastor, ele é líder, empreendedor. Eu vou deixar ele pincelar mais aqui, tá bom? Para ele se apresentar conforme o figurino, né? A altura. Estou aqui com o Hermínio Bonaldi. Seja muito bem-vindo. Amém. Boa noite, Vanessa. Que prazer, que honra estar aqui contigo nessa noite. Pai seja convosco, homens e mulheres valentes, todos vocês que estão nos assistindo, nos assistirão futuramente. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Muito bom estar aqui, muito obrigado pelo convite, uma honra poder compartilhar desse momento tão importante para Deus, para o reino e para nós, com certeza. Amém, que legal, um prazer te ter aqui, muito obrigada por ter aceitado o convite, pela sua disponibilidade. E aqui, ó, já pegou fogo aqui nos bastidores, mas... Amém. A gente pode falar isso em um outro momento. Eu queria aproveitar a sua presença aqui para tirar o máximo que eu posso aqui de você. Eu queria que você falasse um pouquinho antes da sua entrega para Jesus, se você nasceu em lar cristão, como foi assim, esse caminho até esse encontro real com Cristo. Amém. Vamos lá. Primeiro, me permita aqui, como você falou, eu acabei pulando isso, né? Me apresentar. Meu nome é Hermínio Bonaldi, sou filho do Deus Altíssimo, servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, esposo da Luciene, pai da Giovana, e tenho como propósito nessa terra ser um distribuidor de riquezas e de oportunidades, desbloqueando destinos, ativando propósitos, reparando brechas e reconstruindo muros de pessoas, de famílias, de empresários e empresas, de ministros e ministérios e de missões e missionários. Esse é o meu propósito aqui. E eu tenho seguido o meu propósito nessa terra, que é o meu chamado, através do ofício e do ministério empresarial e pastoral também. E temos aí seguido essa trajetória há 25 anos com Deus, depois que eu conheci Jesus face a face, isso efetivamente mudou minha vida. E empresarialmente já há mais de 40 anos empreendendo e empresariando. E como você me perguntou, eu nasci num lar cristão católico, estudei em colégio de freiras, fui batizado, crismado, fiz todos os protocolos possíveis e imaginários, né? Tive algumas inserções no meio do caminho na minha busca por um relacionamento e por uma intimidade maior com Deus e por um preenchimento com Deus que eu buscava e nunca sentia. Também através do espiritismo, e fui buscar outros caminhos para me achegar a Deus, através de outras religiões e outros caminhos que na minha ignorância eu achava que podia alcançar e acessar, até que um dia, efetivamente, há 25 anos atrás, eu tive um encontro face a face com Jesus e isso mudou minha vida. Estou aqui já impactada, mas eu quero saber assim, com mais profundidade como que foi esse encontro face a face, se você teve alguma resistência, né? Até porque você passou por algumas outras religiões, né? Uhum. Sem dúvida, tive várias resistências, né? Eu vim, como eu te falei, de um lar cristão sob a religião católica, mas nunca tive um relacionamento com Deus, apesar de ter tido aula de religião e frequentava, era o que eu falava aqui, do católico não praticante, ou seja, o católico meia boca, sabe? Era desses daí. E apesar de ter estudado em colégio de freira, tudo. E eu tive uma vida, assim, muito sem referência de família e de paternidade, porque a minha primeira família, que é a família dos meus pais, né? Na verdade, foi uma família que veio desestruturada, meus pais se separaram, eu era muito novo, devia ter 10, 11 anos de idade, e a referência que eu tinha de paternidade e de estruturação de família era totalmente negativa. Vim de família tradicional italiana, extremamente machista, religiosa, sob o ponto de vista católico, mesmo sob o prisma religioso, de fato, mas sempre no meu íntimo e da minha maneira eu buscava um relacionamento com Deus, mas nunca senti um preenchimento, né? Sempre questionava e achava que tinha mais e não sabia como me achegar. E eu fui tocando a minha vida e a minha juventude com uma referência totalmente errada e divergente daquilo que é o princípio de Deus para a família, mas era o que eu tinha sido ensinado e eram as referências que eu tinha,
né? Então, meu pai teve 3 famílias, né? Minha mãe pegou em adultério com uma outra família já. Meu pai teve 3 casamentos e, infelizmente, terminou a vida dele sozinho, sem a terceira mulher também, né? Teve vários filhos, dos quais ninguém conseguiu suportá-lo e cuidar dele até o fim. Eu fui o único filho que honrou e cuidou dele, eu e a minha família, minha esposa, minha filha, que cuidamos dele até o final da vida dele, mas ele morreu literalmente, faleceu literalmente sozinho, né? E as referências que eu tinha de criação e de educação dele, dentro daquilo que ele tinha de estrutura para me dar, eram essas, né? Ele me deu o melhor que ele pôde de acordo com a estrutura que ele tinha, né? Mas isso estava totalmente em divergência com aquilo que era o propósito e o princípio de Deus para uma família e para uma relação de paternidade e filiação. Então, eu cresci minha juventude numa vida totalmente desregrada, entendendo que esse negócio de família não dava certo mesmo, que isso não era eu que tinha inventado isso, e, portanto, isso já estava mais do que provado que não dava certo. Então, essa referência eu tive tanto dos meus pais, como também dos meus tios e etc., do círculo familiar mais próximo, né? Com relação a várias questões de separação, de adultério, de família desestruturada. E eu sempre escutei e fui ensinado que o negócio era esse aí, que o homem tinha que ter umas 2, 3 mulheres, que tinha que ter umas amantes, que não sei o que, era essa referência que eu tinha. Então, meu grande plano, eu falo que quando eu cheguei nos meus 30 anos de idade, quando eu conheci Jesus, era que dos 30 aos 40 eu fiz um grande plano. Eu falei, agora eu vou trabalhar muito, vou ganhar muito dinheiro, vou ficar multimilionário, para quando eu chegar com 40 anos, eu encontre uma moça bem jovem, bem bonita, toda acertada, que vai ser minha esposa, que vai me dar vários filhos, porque eu gosto de criança, e eu vou sustentá-la e vou suportá-la com bastante dinheiro, porque mulher gosta de dinheiro e família e casamento é estruturado a partir do momento que você tem muito dinheiro, né? Se faltar dinheiro, acaba tudo, e se não tiver isso também, o relacionamento não existe. Então, é isso que eu vou fazer. E aí, quando chegar lá na frente, nos meus 40 anos, eu caso, vou estruturar uma família dessa maneira, para ter meus filhos, e vou ter minhas amantes por aí, e tá tudo certo. E tá tudo bem, porque essa é a vida, né? Esse era o seu plano. Era o grande plano da minha mente. Infalível, né? É agora que eu vou fazer isso, esse é o planejamento. Até que você encontrou Jesus. Até que eu encontrei Jesus. Aí isso tudo mudou a minha vida. Na época, nós nos conhecemos, eu e minha esposa, Luciene, e encontramos Jesus juntos, logo depois que nós nos conhecemos. E eu tinha uma vida totalmente desregrada, sob todos os pontos de vista, de cuidado pessoal. Eu sempre fui obeso e tive sobrepeso, sempre vivi com isso, mas eu brinco que falo que era um gordo bem resolvido, né? Era um gordo tipo estilo Jô Soares, né? Para os mais antigos vão lembrar do Jô Soares. Eu falo que era um gordo estilo Jô Soares, né? Que era bonito, cheiroso, bem vestido e bem resolvido, e era descolado, né? Então, era aquele que fazia a coisa acontecer. Eu era o eixo central da patotinha dos amigos e que agitava as baladas acontecerem, não sei o quê. E eu era um jovem, literalmente, playboy da noite, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos de idade, e sempre fui atrás de empreender, de ganhar meu dinheiro e de fazer meu dinheiro. Com 17 anos, eu tive a minha primeira empresa, pedi para o meu pai me emancipar e tive minha primeira empresa. E logo depois fui sempre empreendendo, e muito jovem ainda, sempre trabalhando em área comercial e etc., eu comecei a ganhar muito dinheiro. Então, eu me achava o malandrão, né? O dono da cocada preta. E vivia a minha vida na noite, né? Em bares, boate. Na nossa época era boate, não tinha balada, né? Era boate, restaurante, mas eu brinco e falo, né? Brinco falando, mas é uma verdade, né? Frequentando de A a Z, desde a boate mais top, mais chique de São Paulo, que na época os mais velhos que escutarem aí, que estão escutando, que escutaram mais na frente vão se lembrar, que era o Gallery, que era um clube privado em São Paulo, que você tinha que ser sócio, etc. Até o mais lixento do estabelecimento que a gente puder imaginar, vamos deixar assim, como referência da Casa da Luz Vermelha, né? Vamos deixar essa referência aqui, que aí quem não entender, os mais novos que não entenderam, depois vão buscar uma referência do que se trata.
Mas era uma vida totalmente promíscua, sem princípios, e que eu vivia totalmente desregradamente. Não me envolvi com drogas, mas bebia demais. Falo que cheguei a beber 1 litro de uísque numa noite, né? E fumar 2 maços de cigarro, e fumava charuto, e não sei o quê. Então essas eram as referências que eu tinha, né? De curtir a vida numa boa, literalmente era dessa geração, de vamos curtir a vida numa boa, vamos acelerar o máximo que pode hoje. E assim eu ia vivendo a minha vida. Tudo que eu ganhava eu gastava, né? E com noitada, com mulherada, com os deleites da vida. E aí, quando eu cheguei com 30 anos, eu falei, não, agora eu vou estruturar, vou montar um outro planejamento financeiro para poder, né, ter muito lá na frente também, e vou cumprir esse plano. Até que eu conheci minha esposa e um primo meu, que é meu primo-irmão, que era minha referência como se fosse o meu irmão mais velho, tinha se casado e tinha conhecido Jesus através da esposa dele, que levou ele para Jesus. E aí ele vivia me convidando para ir à igreja, etc. E eu cheguei aí em alguns encontros de empresário da Associação dos Empresários dos Homens de Negócios de Cristo, da Adonep. Cheguei aí a alguns encontros da Adonep, cheguei a frequentar alguns encontros de empresário com ele, mas aquilo não tinha aderência no meu coração, acho que não era bem o momento, eu não estava com o coração aberto para aquilo. E estava muito revoltado, inclusive, com esse meu primo, porque ele era o meu irmão mais velho, que era meu companheiro da balada. Eu perdi meu companheiro da balada e ainda, de repente, ele ficou, na minha cabeça, ficou louco, porque, né, ele se converteu, né, largou a balada, né, e além do que, estava ficando velho, burro, porque estava dando dinheiro para pastor, né? E aí eu escrachava com ele, achava um absurdo, né? Falei, você tá ficando velho, tá ficando louco. Como que já... preconceito aí, ó. Com certeza, né? Mas aí não tem jeito, né? Aí hoje eu sou um pastor, né? Tá vendo? E aí Jesus sabe como trabalhar e fazer direitinho na nossa vida, né? E aí ele me convidou, na verdade, para um jantar na igreja dele. E aí eu falei, não vou de jeito nenhum, não sei o quê, papapá. Ele falou, não, mas é um jantar de família, com empresários, papapá. Eu falei, não vou, porque eu conheci uma moça, e era a 2ª ou 3ª vez que a gente estava saindo, né? E eu falei, eu já combinei de sair com ela, né? Ele falou, não, mas eu já comprei o convite para você, para sua mãe, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu vou sair com ela. Ele falou, não, peraí, 2 minutos para mim. Aí depois, 2 minutos, ele me ligou e falou, já comprei o convite dela também. Aí eu falei, mano, você não fez isso? Ele falou, já fiz. Eu falei, bom. Aí liguei para ela, eu falei, Aí aquilo me foi realmente um laço, que não foi do passarinheiro, foi o laço de Deus. Aí ele me pegou e liguei para a Lu e falei, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho um baita de um programa de índio para fazer. Meu primo me convidou para um jantar numa igreja, sei lá como é, acho que é uma igreja lá que ele frequenta, não sei o quê. E ele comprou os convites já pagou os convites, eu não tenho como falar não. E vou eu e minha mãe, né? Pensa, ainda levar a mãe para conhecer a moça na 2ª, 3ª saída, né? Um programa super assim, aleatório. Aí eu falei, programa de índio total. Mas é o seguinte, eu não tenho como falar não. Então, se você não quiser ir, beleza, mas ele já comprou o convite para você também, mas eu vou ter que ir, a gente sai uma próxima vez, final de semana que vem a gente sai, alguma coisa assim, não sei o que. Ela falou, não, tudo bem, eu vou. Como que eu tenho que ir? É igreja, não sei o quê? Eu falei, não sei, vai do jeito como se a gente fosse sair, vai com a roupa normal, né? E fomos. E aí chegamos lá e entramos assim, aí era um ambiente legal, uma igreja bacana, estruturada. Aí entramos, começamos a ver uns carros bacanas, um pessoal legal. Eu falei, tudo bem, se não der nada aqui, no mínimo eu vou conhecer um monte de gente aqui, vou fazer negócio com essa galera aqui, né? Vou ganhar algum negócio eu vou fazer. Esse foi o meu pensamento, né? E aí, a hora que a gente entrou, nós fomos muito bem recebidos, pessoal super bacana, super descontraído, alegre, não sei o quê. Pô, a gente, será que é isso aqui que você quer ser crente, né? Porque na minha cabeça, e na cabeça da Lu também, a gente conta hoje, né? Que na nossa cabeça o crente ou era aquele pessoa ignorante, muito humilde, né? Que era bitolada, ou era o cara que era o aproveitador, o usurpador. Era essa referência de crente que a gente tinha. Na nossa ignorância, mas era essa referência que a gente tinha. Então a gente tinha uma referência muito negativa, né? E aí, quando se falava nisso, a gente espanava, né? E aí a gente entrou lá, viu aquele ambiente diferente. Pois bem, rolou o jantar, fomos muito acolhidos, uma galera legal, bacana, bate-papo super legal.
E aí teve um testemunho de um coronel do Corpo de Bombeiros, ele deu um testemunho de vida dele, um testemunho muito forte, e aquilo tocou muito no nosso coração. Ele falou do encontro que ele teve com Deus, como que Deus preencheu o vazio da vida dele, e como que Deus trabalhou na vida dele, e etc. Não sei, aquilo falou, conectou muito no coração, né? Tal do storytelling, contou a história dele para nós, e aquilo conectou muito o coração. E eu sei que depois que ele ministrou e contou a história dele, ele fez o apelo e perguntou, fez o convite para quem queria receber Jesus. E a hora que eu vi, estávamos nós três, eu, minha mãe e a Lu lá na frente, com a mãozinha levantada, recebendo Jesus. Nossa, então foi nessa primeira vez, nesse primeiro culto, né, nesse jantar, que vocês já aceitaram Jesus de cara? Já aceitamos Jesus. Uau. E ali, de fato, aquilo entrou em mim, mexeu comigo. E aí eu falei com a Lu naquele momento, eu falei, olha, eu já procurei Deus em tanto lugar, uma coisa eu posso falar, eu aprendi também que eu não posso ficar julgando e ficar parametrizando as coisas e chegando numa conclusão daquilo que eu não conheço. Então eu achei legal, eu senti uma galera boa, eu senti um negócio bom, e assim, eu já busquei em tantos lugares, né? E aqui pareceu ser um caminho legal. Falou, quer saber, vamos ver do que se trata, né? E ela falou, vamos, eu também, não sei o quê, vamos. Aí começamos a frequentar os cultos aos domingos. E aí começamos a frequentar os cultos aos domingos, aí entramos e começamos a fazer um curso, né, de discipulado, e assim fomos, e assim começou a nossa trajetória com Jesus. Tudo nessa mesma igreja mesmo? Nessa mesma igreja, cuja qual nós ficamos lá 2 anos. Que bacana. Eu brinco brinco não, né? Eu falo que, na verdade, ela foi a porta de entrada nossa para o Evangelho. Porque se fosse num outro formato, num outro tipo de igreja, muito provavelmente a gente teria preconceito. E aquela foi a porta de entrada. Mas aí depois, logo depois, nós fomos para uma igreja avivada, pentecostal, para uma Assembleia de Deus, daquelas do Reteté, 25 quilômetros distante de casa. Nós morávamos ali em Genópolis, perto da Avenida Paulista, ali na região central, oeste de São Paulo, perto do estádio Pacaembu. E congregávamos em Osasco. Para quem não conhece aqui muito São Paulo, Osasco é uma cidade da grande São Paulo, 25 quilômetros de distância, com Marginal, Castelo, aquele coisa de São Paulo. E eu sei que Deus nos colocou lá, e nós fomos lá um culto convidado por um amigo, e nosso coração encheu, e o Senhor usou o pastor com uma palavra de sabedoria e trouxe-nos uma profecia. A gente ficou maravilhado com aquilo, e Deus começou a trabalhar no nosso coração, que o nosso lugar era lá. E lá nós ficamos 13 anos. E lá foi a grande base, a grande plataforma da nossa vida com Deus. Lá nós tivemos oportunidade de nos formarmos e servirmos a Deus, aprendemos a servir a Deus, estudar a palavra. Aí fizemos cursos teológicos, seminário, e começamos a servir. E lá dentro, né, da doutrina da Assembleia, eu fui trilhando o caminho ministerial, né, como auxiliar de diácono, presbítero, e fui ungido e fui levantado a pastor também lá na Assembleia pelo meu pastor. E aí tive a oportunidade de ter uma formação multidisciplinar, implantar departamento educacional, escola bíblica, e depois fui coordenador dos outros pastores dirigentes. Enfim, lá nós tivemos a oportunidade de desenvolver e ter uma formação multidisciplinar com Deus dentro do ambiente eclesiástico, daquilo que é a eclésia mesmo, que é a igreja local, entendendo o que é a igreja local, e foi assim uma base, um fundamento muito importante para a nossa vida, né? E aí eu sempre falo, né? Deus tem a ferramenta certa para cada peça certa, né? E eu era uma peça rara, né? E eu tinha que estar num ambiente daquele. Porque se eu não tivesse sido forjado num ambiente daquele, eu e Deus nos conhecemos, né? E eu tenho convicção de que eu seria um crente meia boca. Eu, de fato, não me converteria de verdade. Seria alguém superficial. Se eu não tivesse tido a doutrina, se eu não tivesse tido o ensinamento dentro daquele ambiente, para aquele momento da minha vida, eu e a minha família. Entendeu? E eu tenho convicção que não teria me aprofundado e não teria me fundamentado como eu me fundamentei. E depois de 13 anos, Deus concluiu um ciclo na nossa vida e nos falou que agora também, então, Ele precisaria trabalhar conosco de uma outra forma e de uma maneira específica para nos levar para um outro nível, para que nós cumpríssemos o nosso chamado também. E aí foi uma transição muito difícil,
porque nós estávamos muito enraizados, né? E aí, obviamente, também a gente entra na nossa zona de conforto também com Deus, né? Muito fácil, né? A linha é muito tênue, né? E as coisas acontecendo, e a obra frutificando, e dando resultado, e não sei o quê. E eu, né, como ministro também, já como pastor, me achava o cara. Eu falei, não, eu sou o cara certo, para a hora certa e para o lugar certo. E daqui ninguém me tira, e é isso aqui, né? E aí, um belo dia, Deus falou para mim uma frase que queria que eu parasse com tudo, que eu fosse para o anonimato e que eu cuidasse do meu relacionamento com Ele e cuidasse da minha família. E aí, nesse momento, então, Deus promoveu uma mudança e uma transição nas nossas vidas que foi determinante também para que nós chegássemos até aqui. E aí nós nos desligamos do ministério que nós estávamos, e aí nesse momento foi um momento em que eu também, por ignorância e por falta de entendimento meu, confundi as coisas e achei que naquele momento, então, para o meu chamado e para tudo aquilo que eu estava fazendo, eu estava passando uma fase empresarial muito difícil também. Eu tinha acabado de passar por uma dificuldade na empresa, eu tinha sofri um golpe de uns sócios que eu tive e fui roubado, fui enganado, e ali aquilo gerou um desgaste muito grande, gerou um prejuízo muito grande. E eu estava muito desgastado e desgostoso também com a vida empresarial e, por um outro lado, a minha vida ministerial pastoral estava em ascendência. E aí eu achava que o meu ministério pastoral estava restrito ao púlpito de uma igreja, à plataforma de uma igreja ou a um serviço numa igreja local. E eu não entendia que o meu pastorado poderia ser exercido numa mesa de reunião. Não entendia que o meu pastorado podia ser exercido num bastidor de um programa. Amém, glória né? a Deus. E não entendia que o meu pastorado, onde eu ia, eu levava o meu ministério comigo mesmo, né? E eu achava que isso eu tinha que estar restrito ao ambiente eclesiástico, da eclésia, da igreja local, né? E aí o que eu fiz? Eu dei bica em todas as minhas empresas, literalmente eu dei as minhas empresas e falei, vou me dedicar ao meu pastorado dentro da igreja local. E aí, depois de um ano, o que aconteceu? 3 coisas. Primeiro, eu quase fiquei louco. Segundo, eu quase perdi minha família. E terceiro, eu terminei de quebrar financeiramente, porque eu já estava em dificuldade, de uma dificuldade financeira que eu tinha passado na empresa que nós tínhamos. E aí, eu orando a Deus, o que está acontecendo? Mas eu estou fazendo a sua vontade, mas é isso, mas é aquilo, com toda a integridade no meu coração, e etc, etc. Até que um dia Deus falou para mim, então, filho, você está fazendo tudo sinceramente errado. E aí ele falou, faça o que eu te falei, cuide do seu relacionamento comigo, saia, vá para o bastidor, eu quero você no bastidor, saia da vitrine, vá para o anonimato e cuide do seu relacionamento comigo. E aí cuide da sua família, porque eu preciso estruturar a sua família. Eu preciso estruturar a sua família. A sua primeira igreja é a sua família, o seu principal pilar é a sua família. Cuide da sua esposa, da sua filha, estruture ela, seja pastor primeiro dentro da sua casa e cuide da sua família. E aí, assim nós fizemos, né? Foi um processo aí de uns 6 meses, nessa transição fizemos, nos desligamos do nosso ministério. Em seguida, Deus nos dirigiu para nós irmos para um outro ministério, que foi o Ministério Verbo da Vida. E aí nós lá fomos e nos membramos lá e continuamos exercendo o nosso pastorado lá como copastores locais, não à frente da igreja, como pastor sênior da igreja, né, mas como copastores auxiliando o pastor local. E ali o Senhor falou, olha, eu quero que você volte a estudar. Aí eu falei, puxa, mas mais um curso, mais um seminário, mais um não sei o quê. Aí ele falou, quero que você e sua família voltem a estudar. E aí nós começamos, então, o Ministério Verbo da Vida é o que traz também o Rema, Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, que é ligado ao Rema Bible School de Tulsa, do Ministério Kenneth Hagin, em Tulsa. E o Senhor nos deu claramente uma direção para nós voltarmos a estudar e fazermos o Rema. E aí nós fizemos o Rema, então, 2 anos, sentamos para estudar
e o Senhor ali foi um tempo de tratamento com o Senhor. Eu lembro que naquela época, quando nós fomos começar o curso, fomos nós três, eu, minha esposa e minha filha, e o Senhor me mostrou, a hora que eu estava orando, o Senhor me mostrou como se fosse um esqueleto com uma coluna vertebral toda torta, parecia um S a coluna vertebral, que Ele me mostrou. E aí eu falei, Senhor, o que é isso? Ele falou, é a sua família, é como vocês estão. O corpo é a família, a coluna vertebral é o eixo que sustenta vocês, que está tudo torto. Ele falou, eu preciso endireitar isso. E aí o Senhor precisou trabalhar conosco. E aí eu lembro que depois, na formatura do Rema, a turma me chamou para fazer a oração da formatura. E aí quando eu fechei os meus olhos e fui começar a apresentar a gente em oração, o Senhor me mostrou um corpo com uma coluna vertebral reta. E aí falou, cumpriu. Era isso que eu precisava que vocês fizessem. E aí Ele cumpriu uma etapa nas nossas vidas e nós fomos trilhando o nosso caminho. Mas quando foi lá atrás, nessa nossa transição, o Senhor falou para mim que tinha um outro povo, que era um povo que Ele ia me dar para cuidar. E que Ele tinha colocado no meu coração que num determinado tempo, chegaria um tempo de nós implantarmos e fazermos nascer e instituirmos o nosso ministério, com aquilo que Ele tinha nos dado, com propósito, com um chamado específico que Ele tinha nos dado. E na minha cabeça, isso para mim era o 8º pecado capital. Né? Era inconcebível, era inadmissível, né? A gente sair de uma igreja para gerar e instituir um outro ministério. Né? Eu não aceitava isso. E contendi com Deus isso muito tempo. Até que Deus veio trabalhando no nosso coração nesse tempo também. No meu coração, no coração da minha família também, que ficou traumatizada com a minha forma de fazer as coisas por ignorância lá atrás. Né? E aí, nós, nesse ínterim, ficamos como copastores na igreja, eu retomei as minhas atividades empresariais, e Deus veio trabalhando e me ensinando, né? Que o meu chamado pastoral, independente de estar dentro do ambiente eclesiástico ou na eclésia, na igreja local, ele pode e deve ser desenvolvido, né, também aonde quer que eu esteja. Né? E que também o chamado e o ministério empresarial não é simplesmente o ofício ou uma atividade minha, né? Mas sim também um ministério pelo qual Deus me usa e alcança pessoas. Né? Então hoje, depois dessa trajetória, eu passei a aprender também o significado de empresa e o propósito de empresa, que até então eu não tinha. E muitas vezes, né, eu falo, eu aprendi, eu me formei em publicidade, né? E na minha época, a gente falava que a alma do negócio é a propaganda. Né? A propaganda é a alma do negócio. Os mais antigos vão lembrar disso. Mas eu aprendi com Deus que a alma do negócio é o propósito, não a propaganda. Né? Porque muitas vezes eu montei empresas e fiz negócios porque dava muito dinheiro. E aí Deus me ensinou que se eu colocar o dinheiro como à frente do propósito, eu na verdade estou me tornando e estou semelhante a um prostituto, que está vendendo o seu tempo em troca de dinheiro. Né? E aí o Senhor me ensinou qual que era verdadeiramente o propósito das empresas para mim. Né? Que as empresas para mim, o significado das empresas para mim, eram armamentos dele para mim, para que eu, através das empresas, pudesse ter, através da minha atividade, do meu ministério empresarial, eu tivesse acesso a lugares, pessoas e recursos que sem elas eu não teria. E que através da minha atividade empresarial, além disso, eu também estaria transformando vidas, distribuindo oportunidades, mudando famílias, servindo a sociedade, servindo a minha nação. Tudo através de uma atividade empresarial. E que isso não estava destacado do meu ministério pastoral também, porque na verdade eu estaria cuidando de vidas, apacentando vidas. Né?
E já falei demais, me estendi aqui, Não, me não empolguei, é. não te dei nem, É porque- nem oportunidade de você perguntar mais. Não, eu tô aqui tão assim, aprendendo, que você pode conduzir aí, eu não preciso nem perguntar. Me perdoe. Não, imagina, mas é bacana. Dois pontos que eu quero destacar também. A questão mesmo das pessoas acharem que ela só vai poder falar de Jesus se tiver num púlpito ali, né? Numa igreja. E Deus não, Deus expande ali, ainda mais também com essa era de internet. Então a gente pode levar o reino de várias formas. Até mesmo se a gente está na fila ali da padaria, né? Do banco, a gente pode evangelizar alguém. Então é muito bacana isso também. E o outro ponto que você também deixou várias coisas assim, né, por obediência também, claro que às vezes também não tendo o real entendimento das coisas, mas você também foi movido ali pelo Espírito Santo e mesmo sem saber como iria ser, o que iria acontecer, você ficou firme ali e fez tudo que Deus, né, te instruiu a fazer. Então, que mais pessoas também sejam assim com esse coração. De fato, acho que você tocou num ponto bem importante, né? É um coração em temor a Deus, né? Um coração obediente, um coração disposto a obedecer, né? Que é um coração segundo o coração de Deus, segundo o coração de Jesus, na verdade, né? Disposto a obedecer o Pai, né? Então, muitas vezes aquilo que ele manda e ele comanda a gente naquele momento, a gente não entende muito, não faz muito sentido, né? Mas quando a gente efetivamente nutre e trabalha o nosso coração para ser um coração pronto e disposto a obedecer o Senhor pesa e honra muito as intenções do nosso coração, né? Bacana. E hoje você, então, faz esse trabalho com as empresas também. Então, hoje você não é pastor de igreja, por exemplo. Hoje estou numa fase de transição, depois de 10 anos no Ministério Verbo da Vida. O Senhor, no começo desse ano, nos deu um comando e nos fez tirar aquilo que Ele tinha colocado no nosso coração lá atrás, né? Que foi efetivamente instituir e gerar o nosso ministério. Então, a partir desse ano agora de 2024, nós fizemos a transição, nos desligamos do ministério e estamos implantando e gerando, né, e fazendo nascer o nosso ministério, né? Porque a igreja a gente não funda e nem inaugura, né? A gente gera e faz nascer, né? É um organismo vivo, né? Então, nós estamos nessa fase hoje, gerando a nossa igreja e fazendo nascer a nossa igreja, que chama-se Ministério To See, To Christ, né? Church, e com a visão que Deus nos deu, com as unções, os dons que Deus nos confiou, e também desenvolvendo o nosso ministério empresarial. Hoje nós estamos estruturados com um ministério empresarial, com um grupo empresarial focado no ramo imobiliário, que é o ramo que a gente está também há 25 anos trabalhando. Então nós temos o braço de incorporação e construção, o braço de gestão patrimonial, intermediação imobiliária e um braço educacional. Que, na verdade, esse braço educacional também foi uma estratégia que Deus nos deu para levarmos os princípios e os valores do reino para o mundo empresarial. Então, hoje nós ministramos e ensinamos através de imersões, de mentorias, de consultoria, de assessoria, de workshops, etc., a cosmovisão cristã para os negócios, né? E o quão é importante a visão de termos os nossos negócios como missão de Deus para nossas vidas, né? Que é o business as a mission, né? Negócios como missão de fato, entendendo que nós somos de fato e de verdade mordomos de Deus para com os nossos negócios, né? Que Deus não é o sócio do nosso negócio, e sim o dono do nosso negócio, que nós somos mordomos dele. E que, portanto, nós temos que gerir e multiplicar os recursos que ele está nos dando através das nossas empresas com os princípios e com os valores corretos e com a cosmovisão cristã do reino de Deus. Então, hoje a gente ensina isso, nós temos uma imersão, uma mentoria que chama-se Protocolo Valente, em que nós ensinamos esses pilares e levamos os princípios e os valores e como gerir e administrar e montar estratégia e planejamento para as empresas dentro do fundamento da base da cosmovisão cristã. Nossa, isso é muito legal. Então, se um dia eu quiser abrir uma empresa, eu tenho que também ter aquele entendimento.
por que eu vou abrir essa empresa, esse segmento? Como eu vou glorificar a Deus através do que eu estou fazendo? Então, isso é muito importante mesmo. E as pessoas, muitas vezes, põem o dinheiro na frente. Eu quero abrir uma empresa assim, porque eu sei que eu vou ter muito sucesso e eu vou ter muitos recursos ali. E o coração está em primeiro lugar no dinheiro e não em espalhar, né? Levar a Deus através do negócio. Muito bacana. Pronto, exatamente isso. Quando a gente coloca o dinheiro na frente do propósito, a gente inverteu a ordem e a pirâmide das prioridades. E, de fato, a Bíblia nos ensina e diz que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é pouco, né? Então, se Deus nos deu um propósito e clarificou esse propósito para nós, de fato e de verdade, não importa se aquilo vá na contramão de algo que naturalmente ou mercadologicamente ou empresarialmente não faz muito sentido ou teria outras alternativas que fizessem até mais, né? Mas fato é que se Deus nos deu aquilo como propósito e a gente entendeu que esse é o propósito e que esse é o caminho e é o chamado, é aí que nós temos que mergulhar, porque aí efetivamente, né, nós contaremos com a graça, né, que não é só o favor imerecido, né, mas existe um outro aspecto da graça, que é a capacidade de nós produzirmos resultados extraordinários. Deve. Porque assim, eu já conversei com pessoas, inclusive pessoas cristãs, que falam que não leva Jesus para os negócios ali, ou uma reunião, não deixa transparecer que ela serve a Jesus, porque acha que não vai fechar, talvez, um contrato, alguma coisa. Eu queria que você deixasse a sua visão. Minha visão, acho que é bem direta, clara e objetiva. O Senhor Jesus nos ensinou que se a gente negar Ele diante dos homens, Ele vai nos negar diante do Pai. Uhum. Eu acho que é isso. É como que eu falei para você. Onde a gente vai, a gente leva a gente com a gente mesmo. Uhum. Né? Não existe a hipótese de eu ser um dentro da igreja e ser um numa mesa de reunião, ser um na minha casa e ser um na igreja. Eu sou um só. O Hermínio é um só. E onde quer que eu vá, eu carrego o Espírito Santo dentro de mim e sou um embaixador de Cristo. Esse é um cargo, né, estabelecido pelo próprio Senhor Jesus, que nos comissionou a sermos embaixadores dele nessa terra. Então, todos aqueles que estão em Cristo, que são membros do corpo de Cristo, são embaixadores dele nessa terra, ou seja, são representantes dele. Aí eu vou ser agente 007 e na mesa de reunião ou nos negócios eu vou me travestir de outro personagem, vou inventar um personagem que não é? Não, muito pelo contrário. A minha posição e a minha visão e o que eu aprendi na minha caminhada com Deus e nos negócios, efetivamente, é que, muito pelo contrário, eu hoje tenho e implanto nas minhas empresas a cultura do reino, inclusive. E é por isso que os negócios prosperam, é por isso que nós avançamos, é por isso que as coisas são como são. Né? Então, na nossa empresa, a gente ora antes de fazer negócio, a gente ora antes de começar o nosso dia, a gente ora antes das reuniões, pode ser quem for. Eu, com todo o respeito, com toda a parcimônia e com todo o carinho, mas todas as reuniões, pode ser o pequeno, o médio, o grande, ser quem for, não me importa. Né? Eu entendo e faço aquilo que a Zeu me pede. Então, eu peço liberdade para apresentar em oração, eu apresento a empresa em oração, apresento o empresário em oração, apresento aquele negócio ou aquele projeto que nós estamos tentando em oração, e entendendo que eu tenho que orar antes de fazer, não depois. Né? Depois o leite já foi derramado. Né? Eu tenho que orar e pedir a Deus, a orientação de Deus, a direção de Deus, a instrução de Deus, para que seja feito conforme a vontade dele. Né? Assim como Jesus falou, né? Que seja feita a sua e não a minha. Né? Então, são alguns princípios que a gente tem que carregar e que hoje eu aprendi depois dessa caminhada. Mas nem sempre foi assim. Então teve algum momento também que você teve alguma insegurança tratando com algum cliente, alguma pessoa, porque às vezes a pessoa realmente nem acredita em Deus e tal. Pô, o cara vai vir aqui e vai orar, como assim? Então tem alguma coisa nesse sentido. E é bacana quando a gente realmente cumpriu o princípio. Você é assim, então você tem que ser assim em qualquer lugar.
E tem pessoas não que mudam, né? Não, o que será que elas vão pensar? Será? Vou falar sobre Jesus, posso estragar aqui o negócio. Então, já aconteceu muito, de eu ouvir isso. Sim, mas aí é que está o melhor da história. Né? Porque se de fato e de verdade nós cremos, acreditamos, entregamos e confiamos, né, nós temos que também ter um alinhamento de conduta, né, e de decisão em cima disso. Então, eu aprendi também com Deus que o que acontece, o propósito, certo? E o coração, eles são como ímãs. Então, quando a gente pega dois ímãs e eles estão com os polos invertidos, ele atrai, certo? E se o propósito e o coração estão alinhados, os princípios, ou seja, o coração falando de princípios e valores, né, estão alinhados, ele atrai e gruda. Se o polo está invertido, ele repele. Então, também é o seguinte, se a pessoa com a qual eu vou fazer negócio, minimamente não tem os mesmos princípios e valores alinhados com o meu, não estou falando de religião e nem de posição com Deus, estou falando de princípio e valor. Se ela não tem os mesmos princípios e valores que os meus, ela não pode fazer negócio comigo, eu nem quero fazer negócio com ela. Entendeu? Já começa por aí, né? Porque vai dar ruim. Então é bom mesmo que já comece saindo fora, entendeu? Então eu aprendi com Deus assim, que para nós fazermos negócios, nós precisamos ter princípios e valores correlatos e alinhados, certo? Para nós fazermos alianças, que são sociedades e associações, além dos princípios e valores, nós temos que ter algo a mais, que são propósitos e visão. Muito bem. Entendeu? E também é uma forma de você evangelizar ali também naturalmente, né? Que às vezes tem alguém ali na reunião, ou ali, né, no planejamento, que às vezes ainda nem tinha ouvido falar de Jesus. Fala, nossa, que cara bacana, ele ora antes de começar a reunião. Eu quero beber dessa fonte também. Eu tive várias experiências assim, sabia? Que maravilha. Várias experiências assim. E isso, inclusive, é bíblico, né? Porque a Bíblia fala que nós temos que pregar o evangelho em hora e fora de hora, né? E agora, o formato como nós vamos fazer isso pode ser numa oração, pode ser numa palavra, pode ser num abraço. Aí Deus é multiforme na sua sabedoria de agir, né? A gente deixa o Espírito fluir e nos direcionar, né? Como Salomão pediu, né? Me dá sabedoria para saber entrar e sair do meio desse povo. Então a gente tem que discernir os espíritos, discernir no meio de quem a gente está entrando, como nós vamos entrar, como que nós vamos sair, né? Não estou falando para nós sermos ignorantes sob o ponto de vista de só eu quero ser assim e tudo bem. Paulo falou, né? Eu me fiz de louco, né? Para ganhar os loucos e para ganhar alguns, né? Ele sabia dançar conforme a música tocava, né? E ele se moldava de acordo com o ambiente. Né? Ele nos ensinou isso. Mas o que você falou é muito interessante, porque várias e várias, por exemplo, palestras que eu fui fazer e etc., eu tenho vários testemunhos disso, que independente do público, né, eu começava a palestra, olha, independente de religião, não sei o quê, eu quero aqui, óbvio, né, você está com o microfone e ninguém vai falar não, né? Você está ali como autoridade, como microfone, mas eu quero saber que se alguém aqui se opõe a que eu comece com uma oração, não sei o quê, todo mundo, não, imagina, não sei o quê, né? Porque ninguém vai falar que se opõe a uma oração, né? Ainda mais com alguém que está com o microfone na mão, né? Então, geralmente é isso que acontece. Fala, eu queria começar aqui agradecendo a Deus, agradecendo pela vida de vocês, não sei o que, eu já vou quebrando o gelo, entendeu? E queria apresentar e agradecer a Deus pela oração. Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus, porque nós só estamos... Quantos não poderiam estar aqui? Que queriam estar aqui e não podem estar aqui? Quantos não tiveram a oportunidade de estar aqui? Então, se nós estamos aqui, conforme a minha crença, eu não quero nem saber da sua religião, eu creio que eu estou aqui porque Deus permitiu e você também. Então, eu quero agradecer a Deus por você estar aqui, pela sua vida, pela sua família. E aí você já vai querer... Então, você vai tendo estratégia por Deus de como também conduzir o negócio. E é uma maneira. E vários relatos chegaram exatamente assim. Poxa, Hermínio, não sei o que, eu quero me conectar com você, porque, sempre vieram caras aqui tão grandes, não sei o que, nunca vi ninguém abrir uma palestra agradecendo e falando de Deus. Esse negócio é diferente. Tem uns filhos na fé meu que são filhos, hoje são ministros, são pastores, etc., que era trainee de uma empresa que eu fui fazer uma palestra e comecei a palestra assim, e depois ele veio me abordar e falou, posso trocar telefone com você? Porque você é diferente, eu gostei desse negócio aí que você falou de Deus. E
estão aí, dando os frutos. São frutos que permanecem. E às vezes a gente nem precisa chegar e falar, prazer, tal, sou cristão. Porque a pessoa vai ver em você que tem algo realmente diferente, que não é comum. Não. E isso faz todo sentido. Exato. A gente está quase acabando, mas ainda dá tempo de te puxar mais um pouquinho aqui você. Você fala muito sobre propósito, né? Então, eu acredito que você já tenha escutado muito, né? Muitas pessoas já tenham te perguntado, até por conta, né, da sua liderança, pastoreio também, qual o meu propósito aqui na Terra? Muitas pessoas chegaram em você para fazer essa pergunta porque ainda estavam perdidas e não sabem lidar com isso ainda espiritualmente? Sim, com certeza. Com certeza. Esse acho que é uma pergunta muito comum. E o que eu aprendi com Deus? Que a gente descobre o propósito no processo. Ele é gradual, é processual. Né? É no processo que nós vamos descobrindo o propósito. E aí nós temos alguns indicadores da parte de Deus para que nós tenhamos as percepções de qual é o nosso propósito. Né? O primeiro deles, e que eu creio e que, pelo menos por experiência empírica minha própria, mais forte é o seguinte, tudo aquilo que você tem de maior bloqueio e desafio na tua vida está geralmente extremamente aderente ao teu propósito. Tudo aquilo que você tem mais dificuldade, que você menos quer fazer e que você é mais bloqueado para fazer, geralmente está ligado com o teu propósito. Esse é o primeiro indicador. Segundo indicador, muitas coisas que você faz que para as outras coisas, para as outras pessoas dentro do ambiente, muitas vezes são supérfluos e são coisas que passam desapercebidas, mas que para você é uma coisa que grita, que você não consegue deixar de fazer. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo, corriqueiro, vai. Uma pessoa que tem propósito em servir os outros, que tem um ministério do serviço, né? o ministério de servir, né? De socorrer, né? Do ministério de socorros, por exemplo. Né? Ela não, é natural dela, né? Servir o outro antes, prestar atenção, amparar o outro antes, perguntar se precisa de alguma coisa antes, né? Servir um copo d'água antes, e se antecipar as coisas, arrumar o ambiente antes. Geralmente é aquele irmãozinho que chega na igreja, arruma as cadeiras toda alinhadinha, né? Que vê se está tudo em ordem, se está tudo limpo, independente de ser função ou atribuição dele. Né? Ele é aquele que faz aí. Então ele busca servir os outros. Né? Então, e que para os outros passam e não vê. E ele fala, absurdo, como que passou todo mundo aqui e não viu que esse negócio estava desalinhado? Né? Então, geralmente existem alguns indicadores que vão nos levando no processo, clarificando o nosso propósito. Né? Mas o mais forte deles é esse. Geralmente aquilo que está muito ligado e aderente aos nossos bloqueios, às nossas resistências a fazer. E aí eu aprendi com Deus que é isso, que quem não cumpre o processo não alcança o propósito, não estabelece o propósito, porque é no processo. Deus é um Deus de processo. E é no processo que nós vamos descobrindo. Porque eu brinco e falo que se Deus desse tudo de uma vez, a gente provavelmente, né, ia se enfiar embaixo da cama de medo e não ia querer sair, ia falar, não vou não, de jeito nenhum, tranca a porta, joga a chave fora e nunca mais eu saio daqui. Né? Exatamente. Então é de fato um processo que nos faz alcançar o propósito. Quando a gente cumpre o processo daquilo que Deus estabeleceu como jornada para nós nessa terra, a gente vai clarificando, é como uma visão progressiva, né? A gente vai andando, a gente tem 10 quilômetros para andar, e a visão está só de 500 metros. Então a gente sai do 0 a 500, a gente só enxerga 500. Depois que a gente persegue 500, a gente não vai enxergar só mais 500, a gente vai enxergar já porque a gente chegou 500 mais 500, e a visão vai sendo progressiva. É como se andar com um carro na neblina. Né? A visão vai sendo progressiva, até que você chega lá e entende o teu propósito, e aquilo clarifica para você e fica muito claro, né? De forma que você tem convicção desse teu propósito, desse teu chamado na Terra. E aí, quando você cumpre o seu propósito, na verdade, você passa a estabelecer o seu legado nessa Terra. Uau, gente. Infelizmente a gente está acabando, mas eu ainda quero esticar um pouquinho aqui mais rapidinho. Só que assim, você também fala muito de valores, né, essas coisas, e eu queria que você falasse também para as pessoas, quando ela também não se vê fazendo aquilo para o reino de Deus, ela olha para ela e fala, cara, eu não sou capaz de fazer isso. O conselho que você deixaria para ela?
De fato, é assim, sempre quando Deus chama alguém, Ele dá uma visão, né? Ele envia pessoas e depois dá dor de barriga na gente. A gente nunca vai se sentir capaz. Se o plano de Deus, ou o propósito de Deus na nossa vida, ou a visão que Deus nos deu, não der dor de barriga, e não nos der desespero, e não deixar nossos cabelos em pé, entenda que muito provavelmente esse plano não é o de Deus, é o seu plano e não o de Deus. O plano de Deus, a Bíblia diz que sempre é maior que o nosso. Os pensamentos dele sempre são mais elevados que os nossos. E Ele é quem bem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. São pensamentos de paz, de prosperidade, de bem, não de mal, para dar o fim que a gente deseja. Mas sempre os planos de Deus são maiores que os nossos. Então Ele sempre vai arrepiar e a gente nunca vai se sentir capacitado para ir. Então esse é o indicador de que é o plano de Deus. Acelere e vai fundo. Muito bem, muito bem. Quero que você faça também agora o marketing, né? Fale dos seus projetos futuros, desde rede social, site, se tiver, fique à vontade agora. Amém. Então, já falei um pouco, né? Hoje nosso propósito através das nossas empresas, e isso que está muito em voga e aderente para nós temos dentro do nosso braço educacional uma imersão e uma mentoria para empreendedores e empresários, aqueles que querem abrir o seu negócio, aqueles que já têm o seu negócio ou querem tracionar os seus negócios e querem escalar os seus negócios através dos princípios e dos valores cristãos da cosmovisão cristã. Chama-se Protocolo Valente e as informações vocês têm todas lá na minha página no Instagram, me sigam lá, @Hermínio com H, Bonold, tudo junto. E eu terei o maior prazer em te atender. Pode me mandar um direct lá, se tiver alguma dúvida, inclusive quiser bater papo e debater alguns assuntos que nós tocamos aqui. Estou à disposição, a gente atende, tem uma equipe que me auxilia aí, mas eu respondo pessoalmente todas as mensagens dentro do possível, às vezes demora um pouquinho, mas sempre serão respondidas as mensagens, nós estaremos conectados, eu terei a maior honra em poder lhe auxiliar. E no mais é isso, eu espero que a visão que Deus te deu nesse momento esteja arrepiando seus cabelos, estejam te dando medo, que você esteja tremendo de medo mesmo, mas eu tenho uma palavra para te dar e para ativar. Está com medo? Vai com o mesmo medo, vai com medo mesmo e acelera, porque Deus é contigo. E é um tempo que Deus está nos levando como membros do corpo dele para uma nova estação e um novo tempo. Um tempo do novo de Deus, um tempo em que Deus efetivamente vai exaltar o povo dele nesta terra, aqueles remanescentes fiéis, aqueles que permaneceram, mesmo com pouca força, mesmo com pouca fé, mesmo com pouca estrutura, mas permanecerem fiéis à sua fé e guardar o seu coração para que chegassem até aqui, porque os dias são maus, nós estamos vendo, né? Os dias são maus, mas ao mesmo tempo em que a iniquidade se aumenta, o amor se esfria, aqueles que permanecerem fiéis, Deus está exaltando sobremodo e quer trazer grandes coisas e tracionar grandes maravilhas e milagres na sua vida, para que todos vejam, entendam e juntamente contemplem que foi Deus quem fez isso nas suas vidas. E que isso sirva de testemunho para alcançar muitos no mundo e que as boas novas do Senhor sejam apregoadas aos 4 cantos dessa terra. Nós temos 8 bilhões de pessoas nessa terra, apenas 2 bilhões ouviram falar de Jesus, nós temos 6 bilhões para alcançar ainda. E nós precisamos hoje usar ferramentas como essa que nós estamos usando aqui, ó, a tecnologia, a internet, as redes sociais, para fazer as boas novas do Evangelho chegar a toda a criatura nessa terra, porque eu entendo e vejo que todos os sinais para a volta de Jesus já estão aí concretizados, só falta um, que é toda a criatura no reino, na face da terra, escutar as boas novas de Jesus e ter a oportunidade de se converter dos seus maus caminhos e se arrepender dos seus pecados. E isso é para mim e para você. Não ache que nós, dentro da igreja, conseguiremos fazer isso. É o ID, a igreja, a eclésia, é para fora, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E muitas vezes nós estamos muito dentro do nosso mundinho, da nossa bolinha, achando que as coisas vão se resolver por ali. Mas é
no ID que nós precisamos operar e fazer. E é através do teu testemunho, da tua vida, das nossas vidas, que Deus vai operar, com aquilo que Ele te confiou, com a sua profissão, com a sua empresa, com o seu negócio, com o seu propósito. É aí que Deus vai alcançar essas pessoas. Então avance, seja forte, seja valente, seja corajoso, porque o Senhor é contigo. E operando Deus, quem é que pode impedir? Ninguém. Então, vai para cima. Amém, amém. Foi uma pregação agora aqui. Que é isso? Não tem jeito. Aí o veio pastoral falou mais alto. Não precisei nem falar para deixar uma mensagem abençoada, já veio pronta. Glória a Deus, que maravilha. Que legal, eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas, porque passou muito rápido, tem que ter parte 2, 3, 5, para ter todo esse conteúdo aqui novamente, né, de formas diferentes, até para outras pessoas serem tocadas também. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por tudo que você entregou aqui pra gente, viu? Te desejo muito sucesso, que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse lindo ministério. Amém. Eu recebo e agradeço com todo o amor, temor e gratidão. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Obrigado pelo carinho, vocês que nos assistiram, que nos assistirão mais à frente. Estou à sua disposição. Para mim será um privilégio, uma honra poder servir você e a sua audiência toda. Obrigado. Amém. Eu que agradeço. E você que ficou com a gente até aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativem as notificações e sigam os links aqui, as páginas do link abaixo, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo.